Bom dia, minhas lindas! Como que todos vocês estão? Vamos hoje a mais uma aula e o assunto da nossa aula de hoje é bem legal. Hoje nós vamos falar sobre o pigarro, né? Aquela incomodação que fica ali na garganta, fica arranhando a garganta, aquela produção de muco, né? A gente fica toda hora achando que tem alguma coisa, muitas vezes tem ali muco, né, nessa região. A gente hoje vai entender os motivos que levam a ter esse pigarro, né? O que causa o pigarro, as alterações no organismo que ele pode provocar, porque não é, gente, simplesmente, eu tenho uma incomodação na garganta e tá tudo certo, sabe? Isso é um sintoma, tá? Isso acontece por causa de algum motivo, de alguma causa. E hoje nós vamos aprender a saber quais são esses motivos e tratar de uma forma natural para que nunca mais aconteça e caso você não tenha, né, ou teve alguma vez ali, prevenir para que não aconteça mais, certo? Então, desejo um excelente bom dia a todas, né? Vamos entrando aqui na sala, aproveitem também e compartilhem essa live com outras mulheres, né, que tem esse terrível sintoma, que ficam com essa incomodação na garganta, que fica ali toda hora puxando, né, ou tem muita infecção e inflamação de garganta. E, gente, pigarro não tratado causa muitas consequências no organismo, principalmente deficiências de nutrientes. E é um assunto, né, que a gente fala muito aqui no programa, porque a deficiência nutricional é a causa da diminuição hormonal, causa dos outros sintomas da menopausa. Então, para vocês verem que tá tudo interligado, né? Tudo se conecta. Então, tratando um lado, a gente consegue tratar outros sintomas. E o melhor que, né, sem causar contraindicações, sem causar problemas futuros e sempre trazendo saúde para o nosso organismo. Certo, minhas lindas? Ó, vou tirar aqui os comentários. Ó, a Cris já falou que tem muito pigarro, né? Eu tenho certeza que vocês, né, têm pigarro ou conhecem alguém que tem pigarro, então essa aula vai ser extremamente interessante pra gente falar desse assunto. Então, gente, tira aqui os comentários para que a gente consiga prestar atenção na nossa aula, tá? E o pigarro, gente, é uma perturbação na garganta ocasionada pela aderência de muco, tá? E aí agora, né, eu volto um pouquinho e faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês se recordam, né, quando eu falei para vocês, tanto na aula do evento, né, que vocês participaram, e também para quem é minha aluna, ali na aula, no módulo 3, que eu falo sobre os vilões, né, os alimentos que são vilões da menopausa. Todos aqueles alimentos que relatam ali causar muco vão ser um dos causadores do pigarro. Então, quais são esses alimentos, né? Quais as causas do muco? É o consumo de leite de vaca, tá? E aí aqui eu vejo que muitas mulheres ficam presas em achar que é só o leite, né? Mas é todos os derivados do leite, gente, principalmente, né, o queijo, que eu vejo que muitas de vocês consomem queijo, iogurte, requeijão, né? E todos esses derivados, como por exemplo, creme de leite, um leite condensado para fazer uma sobremesa, até mesmo uma nata, tudo que é derivado do leite de vaca vai ter esse efeito de causar muco no nosso trato digestivo. O glúten, né, também causa ali esse muco, principalmente prevenindo a melhora da processo digestivo dos alimentos, de enviar enzimas digestivas para fora ali do nosso estômago, do nosso intestino. O álcool, né, e o cigarro, principalmente causando ali muita oxidação, né? O álcool e o cigarro, vocês sabem que são cancerígenos, eles passam aqui pelo nosso trato digestivo, e o muco é aquela incomodação na garganta. Então, tanto o álcool como o cigarro, né, pensando, gente, isso, um consumo, mesmo que baixo, porém a longo prazo, vai causar prejuízos e inflamação ali para sua garganta e para esse trato digestivo. E os outros, né, as outras causas é a hipocloridria, a hipercloridria. O que é isso? É pouco suco gástrico, e aí isso causa uma dificuldade de digestão e absorção dos alimentos e nutrientes. A hipercloridria é o excesso de suco gástrico, né? Causando ali uma acidez, uma gastrite, podendo até levar a ferida, que é a úlcera. E a síndrome da permeabilidade intestinal, que é principalmente esse assunto que nós vamos falar hoje, que muitas mulheres têm
a síndrome da permeabilidade intestinal, não sabem disso, né? E ali que é o motivo da deficiência nutricional de muitas mulheres. E aí eu chamo a atenção para vocês que, principalmente nesse caso da permeabilidade intestinal, que a gente já vai falar, tem que cuidar do intestino, tem que tratar o intestino, cicatrizar essa parede intestinal, porque assim vai ser a única forma da gente conseguir garantir com que aquelas vitaminas, seja de uma suplementação ou até mesmo do alimento, realmente sejam absorvidas, tá? Então, gente, a hipocloridria é quando tem pouco suco gástrico, tá? Isso também acontece em pessoas que usam há muito tempo omeprazol ou aqueles sais de fruta, sabe aqueles Eno, Estomazil, esses que faz ali um efervescente que ajuda, ajuda a digerir o alimento. Isso, gente, a longo prazo começa a baixar a produção do suco gástrico de vocês, e é justamente esse suco que provoca, que faz a digestão dos alimentos, né? Que aí, consequentemente, vai ter a absorção dos nutrientes e assim indo, né, para a finalização do processo digestivo. E essa pouca produção de suco gástrico piora a digestão, causa ali o empachamento, o estufamento, fica estufada, sabe? Mesmo não comendo muito, parece que aquele alimento fica ali por horas, principalmente com proteína, né? A proteína que tem uma digestão um pouco mais lenta, e aí isso vai levando ao pigarro. Porque com o alimento que fica muito parado, quando a gente faz algum movimento um pouco mais brusco, desde um esforço ou até mesmo deitar abaixo de 45 graus, esse líquido que fica ali no estômago, ele começa a subir para a garganta, sabe? E aí isso vai causando agressão, porque ali, mesmo tendo pouco suco gástrico, tem. E esse suco gástrico é extremamente erosivo. Ele tem que permanecer ali dentro do seu estômago, porque se ele for para cima, aqui pro esôfago, ele vai causar, né, a queimação, e aí vai levar à inflamação, levando então ao pigarro, né? Então tem estufamento, desequilíbrio do bioma intestinal, geralmente é uma mulher que tem constipação intestinal, sabe? Gases, ali realmente tudo é um processo mais digestivo, né? E de dificuldade de digestão. E o que precisa, gente? Novamente, precisa ser tirado o leite e qualquer derivado do leite de vaca, o desnatado, o semidesnatado, o integral, o com lactose, o sem lactose, o leite em pó e todos esses derivados, glúten, álcool, alimentos industrializados, alimentos gordurosos, porque também tem uma digestão mais lenta, né? Mastigar muito bem os alimentos, evitar falar enquanto come, certo? E comer não comer próximo da hora de dormir. E esse evitar falar enquanto come, gente, faz total sentido. Porque eu vejo que tem muitas mulheres que falam muito enquanto comem, né? Porque às vezes trabalham em empresa, trabalham fora, e aí vai almoçar ali com todo mundo, né? Amigas se reunindo, e aí comendo e falando, comendo e falando. E quando a gente come e fala ao mesmo tempo, entra ar, né, aqui junto com o nosso alimento. E esse ar, ele vai ter que sair ou por cima ou vai ter que sair por baixo, certo? Então ali eu vejo que muitas mulheres ficam arrotando, ficam estufadas ou tem gases, justamente porque acabam falando muito, engolindo ar, e aí é isso que provoca esse estufamento, esse ar. Claro que pode ser outras causas, mas às vezes tá ali, ó, na causa mais simples, que a gente acaba achando que não tem problema, e ali justamente que tá o problema, né, dos gases ou de ficar arrotando. Ter uma alimentação saudável, principalmente, tá? Para quem tem pouco suco gástrico, tem que cuidar para não consumir muito líquido durante a refeição. Principalmente quando tá passando, né, com esse desequilíbrio, com essa pouca produção de suco gástrico. Depois que normalizar, não tem problema, gente. Mas por que não é interessante durante a refeição ultrapassar esses 300 ml para quem tem pouco suco gástrico? Se ela já tem pouca enzima digestiva, já tem pouco ácido para digerir o alimento, se diluir mais ainda vai piorar mais ainda, tá? Então é por causa disso, certo? Antes do almoço, tá? Antes das refeições que você geralmente sabe que tem uma digestão mais ruim, consome uns 15 minutinhos, 20 minutinhos antes, um limão espremido com um pouquinho de água, um shotzinho de limão. Isso já vai ajudar a fazer com que seu estômago libere mais enzima digestiva e melhore a digestão dos seus alimentos, tá?
após o almoço, consumir algumas frutas que tem uma digestão que vai ajudar no processo digestivo, como abacaxi, mamão, papaya. E aí, após uns 40 minutos, pode fazer o uso de um chá digestivo, certo? Para quem é aluna do programa, tá? Tem ali as opções de chá digestivos, que é, por exemplo, hortelã, boldo, macela, o licorice, né? Acredito em outras opções. Hoje a gente vai falar também aqui de alguns chás digestivos para melhorar essa questão da hipocloridria. E agora a gente vai ali para hipercloridria, né? Essa aula, inclusive, gente, eu já dei, né? Aqui já falei muito sobre hipocloridria, hipercloridria. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, vai ali nas aulas do programa semanais, também nas aulas do sistema dos sintomas. Também eu falo bastante sobre essas duas causas, né? Essas duas alterações intestinais. E a hipercloridria, gente, tá? E hoje eu trago mais principalmente a da permeabilidade intestinal. E a hipercloridria, ele é muito suco gástrico. Então, é quando tem mais do que o normal. E é bem importante falar aqui que não é interessante ter pouco, não é interessante ter muito. O interessante é ter o equilíbrio, ter nem de mais e nem de menos. Porque o excesso dele provoca azia, provoca o refluxo, aquela queimação que fica voltando essa queimação aqui para o esôfago, forma o pigarro, né? Podendo ali em graus mais elevados levar a gastrite e levar a úlcera também, tá? E aqui, como eu, né, novamente chamo a importância de vocês, que muitas mulheres, atenção, né? Muitas mulheres se confundem. Será que eu tenho pigarro? Eu tenho pigarro porque eu tenho muito suco gástrico ou eu tenho pouco suco gástrico, né? Porque muitas vezes os sintomas são semelhantes e aí acaba confundindo mesmo, certo? Então, ninguém melhor do que um profissional para te fazer ali as perguntas certas, porque vai ser o profissional que vai identificar o que você tem, né? Se você tem esse ou se você tem aquele, conforme ali a investigação que ele vai fazendo para você, né? Porque realmente é difícil a gente conseguir diferir esses dois sintomas. Então, para quem tem muito suco gástrico, né, para quem geralmente tem uma boa digestão, não fica estufado, o intestino funciona direito, tem pouca produção de gases, né? E aí, justamente porque tem uma boa digestão, porque tem ali suco gástrico para digerir o alimento. É muito importante que quem tem isso não faça jejum muito prolongado, certo? Ou se fizer jejum prolongado, pode consumir pequenas quantidades de alimento durante esse jejum, porque se ficar com muito suco gástrico, e principalmente a gente não fica mascando chiclete, né? Porque chiclete de barriga vazia também causa o aumento do suco gástrico, certo? Evite consumir bebidas estimulantes, principalmente quando tá ali com o estômago vazio, né? Guaraná, refrigerante ou café, né? A cafeína, energéticos, refrigerante, né, já mencionei, ele causa muita irritação do seu estômago e principalmente quem tem hipercloridria já tem ali um estômago mais irritado e vai piorar esse sintoma. Retirar o álcool, tá? Cerveja, vinho, qualquer bebida alcoólica, né, gente? O consumo excessivo, não é que nunca mais pode consumir. É o consumo diário, é o consumo há muitos anos, é até o consumo excessivo, né? Mesmo como eu falei, mesmo pouco, mas consome a vida inteira, isso vai causar prejuízos ao seu organismo. Não comer próximo da hora de dormir, tá? Dormir bem, ter uma alimentação saudável. Cuida com os alimentos ácidos e alimentos cítricos, principalmente quando tá de estômago vazio, certo? E aí consumir em jejum aloe vera, que é esse garrafão, né, amarelinho da marca da Forever, que eu gosto muito. Tem muitas revendedoras da Forever que vendem por revistinha, né, com certeza ali na sua cidade ou próximo da sua cidade você acha uma revendedora. Espirulina e a grama de trigo, tá? Quem aí já ouviu falar da grama de trigo, gente? Ela é extremamente interessante para o nosso organismo, é fácil, você faz aí na sua casa mesmo. Ali no programa, inclusive, eu tenho aula ensinando a fazer a grama de trigo. Apesar dela ser do trigo, ela não tem glúten, certo? E você consegue fazer em uma semana, ela já tá ali, ó, quase desse tamanho que vocês estão vendo na foto. É realmente essa graminha, algumas conhecem como grama de gato, né? Que os gatinhos gostam de comer. E ela é riquíssima em vitamina A, vitamina C, vitamina E, ferro, cálcio, magnésio.
tem 8 aminoácidos essenciais dos 17 que a gente precisa consumir através da nossa alimentação. Os aminoácidos essenciais são como se fossem proteínas que são essenciais para o nosso organismo funcionar, certo? Que tem várias funções no organismo. Porém, a gente precisa consumir esses 17 através da nossa alimentação, que nós temos mais de 30 aminoácidos, só que o restante o nosso corpo consegue produzir. Esses 17 não, e aqui tem essa graminha de trigo que tem a metade, né, desses aminoácidos. Além disso, ele é extremamente rico em antioxidante, ele possui uma fonte de glutationa, e essa fonte de glutationa é o que ajuda no processo de detoxificação, o mesmo que a couve-manteiga tem. Só que diferente da couve, tem, né, couve-manteiga, diferente da couve-manteiga, ele não precisa ser triturado antes para ter essa vitamina. E ele também tem clorofila que ajuda ali no processo de detoxificação. E é extremamente importante a gente estimular o nosso processo de detoxificação para a gente conseguir ter a limpeza do nosso organismo, né? Pra gente conseguir eliminar toxinas, pra gente conseguir limpar ali o que eu sempre falo pra vocês, as nossas glândulas, que essas glândulas produtoras de hormônios, que por causa de uma alimentação, um estilo de vida, né, há anos, elas vão começando a ficar entupidas, gente. Sabe como qualquer coisa que começa a ficar sujo, ficar entupido, e a gente não vai vendo, né, porque tá dentro do nosso organismo, e a gente não vai estimulando essa limpeza, quando a gente começa a sentir ali muitos sintomas, as nossas glândulas estão extremamente entupidas. Isso vai para tireoide, sintomas da menopausa, até mesmo, gente, alterações de sono, sabe? Porque tem ali a nossa glândula pineal, que é a responsável pela liberação da melatonina. Então, quanto mais a gente estimular o nosso processo de limpeza, que a gente chama de detoxificação, né, no nosso organismo, mais as nossas glândulas ficam limpas, mais hormônios é liberado, mais o processo de emagrecimento ou até mesmo ganho de massa muscular é feito de uma maneira mais eficiente. Então é muito bom, é muito saudável, né? E sempre tá estimulando ali as nossas glândulas. E agora a gente vai falar, tá? Porque esses dois motivos levam ao pigarro, que é essa queimação na garganta. Então por isso que eu digo, né? Pode ser que você se confunda, eu acho que eu tenho esse, eu acho que eu tenho aquele. Então, ninguém melhor do que um profissional especialista, que é o que eu faço com as minhas pacientes. Eu digo, você tem esse ou você tem aquele. E aí, ali eu vou conduzindo para o caminho que ela tem que seguir. E o que eu quero chamar a atenção para vocês agora é sobre a síndrome da permeabilidade intestinal, tá? A permeabilidade intestinal, gente... O nosso intestino, só para que vocês entendam, ele precisa ser impermeável, tá? Ele tem, vamos pensar assim, ó, é como se ele fosse várias, né, disso. Tá vendo aqui, ó, que se gruda e aqui parece que é realmente bem certinho, tá? O nosso intestino, assim, ele não é grudado, mas todas as células que estão no nosso intestino, a gente chama que são juntapostas. É como se fosse pegar e colocar ali, fazer um muro, mas não vai colocar cimento, porque não precisa, um muro de pedra. Porque só colocando as pedras uma em cima da outra, bem certinho ali, uma que encaixa na outra, já é o suficiente para deixar esse muro forte, né? E o nosso intestino é a mesma coisa. E aqui ele vai ficando bem grudadinho, apesar de não ter uma cola, né, alguma coisa que junte essas células. Só que, por motivos, principalmente a alimentação, o estresse, gente, conta muito com isso, mas principalmente a alimentação, álcool, cigarro, bebida, alimentos ruins, álcool, leite, né, o açúcar, o glúten. Essas células intestinais que eram para estar aqui, ó, bem juntinhos, que não deixam, tá? Por que é importante elas estar juntas? Porque aqui tem um tecido, aqui tem um tipo de tecido que é, por exemplo, aqui é o dentro do intestino para absorver nutriente, para absorver vitamina, e o que está fora do intestino tem outro tecido, tem outro pH, tem outra acidez, e aqui o que está fora do intestino não ajuda, não absorve vitaminas, tá? Então o que está dentro para ficar dentro, o que está fora para ficar fora, e ali tem vidas diferentes, mundos diferentes. Só que justamente por uma alimentação errada, o que é para estar bem grudadinho começa a ficar separado, começa a formar aqui umas fendas. E essas fendas que começa a trocar o que está dentro do intestino para fora do intestino, o que está fora para dentro. E isso causa, gente, um problemão de acidez.
inflamação no nosso organismo que vocês não imaginam, e aí pode estar a causa do pigarro, tá? Ali começa então a trocar compostos, fragmentos inflamatórios para fora do intestino ou de fora para dentro, e isso começa a diminuir a digestão, a dificultar a digestão e a absorção dos nutrientes. Por que começa a dificultar? Porque é só apenas dentro do intestino que tem a absorção dos nutrientes, gente. Não faz absorção fora do intestino. Nutrientes fora do intestino não serve para nada, só serve para deixar o nosso organismo inflamado. E aí isso começa a causar, muitas mulheres têm rinite, têm asma, né? Rinite, sinusite, diminuição da imunidade, doenças autoimunes como lúpus, tiroide de Hashimoto, artrose, né? E o pigarro, que é o assunto da nossa aula de hoje, porque isso vai causando inflamação. Então, o pigarro nada mais é do que um aviso de dizer que o seu processo digestivo não tá legal. Então, se você tá sentindo isso há muitos anos, quer dizer que você tá passando por algum problema intestinal há muitos anos, certo? Quais são as recomendações da permeabilidade intestinal? Como a gente vai cicatrizar essa parede? Como a gente vai diminuir essa inflamação, fechar essas fendas e aí fazer com que seu organismo volte a funcionar normalmente? Novamente, retirando os alimentos que são a causa, né? Leite, derivados, glúten alto, alimentos industrializados, gordurosos, açúcar. Mastigar muito bem os alimentos e não falar enquanto come, tá? Então agora vocês já sabem, gente, o modo de fazer o prato do alimento de vocês. Começa sempre comendo por salada e legumes, vai para proteína, finaliza com carboidrato. Essa ordem, ela tem total diferença na nossa digestão, na nossa saciedade, no pico de açúcar, né, na velocidade com que aquela glicose, a energia daquela alimentação vai entrando dentro do nosso organismo. Não fala enquanto come e sempre tente mastigar muito bem, principalmente, né, as proteínas, né, principalmente as proteínas, os legumes. Quanto mais triturado, porque nós temos apenas 2 processos digestivos, que é a boca e depois é o estômago, certo? E se esse primeiro processo, né, você não mastigar direito, foi muito inteiro para o seu estômago, e ali você tá com o seu estômago que não tá digerindo direito, o seu estômago não vai conseguir digerir muito bem esse alimento. Então a gente consegue, se você mastigar melhor, mais vezes, você já consegue resolver muitos problemas, como constipação, como gases, como estufamento, como má absorção de nutrientes, de ferro, de magnésio, né? Porque quanto mais bem mastigado, mais bem digerido, mais bem absorvido, tá? E aí tem muitas mulheres que engolem inteiro, ficam falando enquanto come, senta, levanta, vai estar sempre fazendo alguma coisa, não presta atenção em como mastiga, justamente, gente, num simples, a maioria dos sintomas, né? Não vou dizer a maioria, mas muitos sintomas de vocês são ocasionados por uma simples coisinha, um simples falta de beber água, uma simples falta de mastigar direito o alimento ou de não falar enquanto come. Ali pode ser a causa dos sintomas de vocês e a gente fica tentando achar, como se fala, pelo em ovo, sabe? E acho que tem que tomar remédio, que tem que ir no médico caro e às vezes, muitas vezes é uma simples mudança ali na forma que você se alimenta, que você se mastiga. Obviamente, tem uma alimentação saudável e aquilo que vai influenciar ali no tratamento, né, da síndrome da permeabilidade intestinal, gente, é o colágeno pela manhã, tá? Então, assim, ó, o colágeno pela manhã, e é um assunto que, nossa, tem muita pauta aqui pra falar pra vocês. Vocês amam saber sobre colágeno, qual que é o melhor colágeno, quando que eu tomo, marcas, né, enfim. E aqui eu chamo atenção principalmente para o consumo do colágeno pela manhã, porque o colágeno, gente, ele tem, além da função de pele, cabelo e unha, ele tem o poder de cicatrização, tá? Porque todo o processo de cicatriz, ali tem, o nosso corpo recruta colágeno para conseguir, né, fechar aquela ferida, aquele corte, aquela cicatriz. E o nosso intestino pensa que ele tá todo inflamado, que ele tá cheio de ferida, que ele tá cheio de cortezinhos. Então, ninguém melhor do que o colágeno para ajudar a fechar essas cicatrizes, essas feridas. E quando tá fechado, quando tá cicatrizado, o nosso corpo vai ter uma
imunidade maior, uma absorção de nutrientes maior, tá? E aí o peptídeo de colágeno pela manhã em jejum, você pode desde colocar, que é o que eu passo para as minhas pacientes, dentro de um suco, por exemplo, o suco do fogacho, né, um suco antioxidante, ou até dentro do shotzinho que vocês tomam pela manhã, né, um shot da libido, um shot detox, um shot da imunidade, um shot anti-inflamatório, pode colocar ali o colágeno, tá? Antes do almoço, né, consumir os 15 a 20 minutos de suco de limão, principalmente para quem tem pouco suco gástrico. Após o almoço, uma fruta ou abacaxi ou mamão. O abacaxi tem bromelina e o mamão tem papaína, que possuem enzimas que ajudam no processo de digestão. O chá, né, o chá que eu já vou passar para vocês, e também a glutamina, tá? Então, qual que é a diferença ali da questão da permeabilidade intestinal? Quem, né, não tem hipocloridria ou hipercloridria vai consumir o colágeno pela manhã e a glutamina à noite, porque isso vai causar uma cicatrização de todo o seu tecido digestivo, desde a boca até o ânus. Então, para quem tem síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite, essa recomendação também é bem válida, porque o que é intestino irritável, retocolite e Crohn? É a inflamação do intestino, né? Que também acontece com a permeabilidade intestinal. Como, Gil, qual que é o melhor colágeno? Quanto que eu consumo? Que marca que você recomenda? Gente, colágeno, ele tem que ser o peptídeo, que a gente chama, mas é o colágeno hidrolisado ou colágeno verisol, certo? E aí é sempre importante que vocês vejam se não tem muito corante, se não tem corante, se não tem açúcar, né, maltodextrina ou açúcar invertido, se não tem muito conservante. Então é importante pegar um colágeno que tenha o colágeno como primeiro ingrediente, as vitaminas que é adicionado junto, como por exemplo ferro, vitamina C, né, que são vitaminas silício, magnésio, que ajudam a absorver melhor esse colágeno. E aí você pode optar pelo colágeno hidrolisado ou pelo colágeno verisol, tá? Que ambos você compra na farmácia, né? E o colágeno também hidrolisado a granel, que é aquele que não tem sabor, esse aqui você também pode, só que lembrando que esse você sempre vai precisar consumir com suco de fruta, né? Suco de fruta que tem a vitamina C. Já esses dois não precisam da adição de sucos para absorver, porque ele já tem as vitaminas que vão ajudar nesse processo, tá? O colágeno a granel e o colágeno hidrolisado, você consome uma colher de sopa ou 10 gramas, certo? O colágeno verisol, a quantidade dele é menor, é 2,5 gramas. Então, é só essa diferença, gente, a quantidade, uma colher de sopa ou uma colher de chá se for o colágeno verisol, porque o resultado dele, o final dele vai ser a mesma coisa, certo? E aí também tem ali uma diferença de preço, tá? Então eu passo para minha paciente algumas marcas, né? Caso não ache dessa marca, elas me enviam fotos, ou vocês me enviam fotos, que daí a gente vê ali, ó, esse é bom, esse não é bom, esse pode consumir, né? Ou procura outro que é mais interessante. Mas o colágeno vai ter esse efeito de cicatrização. E a glutamina a gente consegue desde mandar manipular, como comprar pronto, tá? A glutamina é um aminoácido que muitas de vocês pode ser que tenham ouvido falar que é para questão... Ajuda muito na imunidade, né? Também ajuda. E essa questão de horário que vai consumir a glutamina também vai ter interferência no resultado dela. Então, consumir pela manhã tem um efeito mais de imunidade, né? Consumir após a atividade física vai ter um efeito mais de recuperação muscular, diminuir aquela dor muscular após a atividade física. E à noite tem o efeito de intestinal, cicatrização intestinal, melhora do bioma intestinal, que é ali o equilíbrio dos bichinhos que moram dentro do nosso intestino, e também engrossar cabelo, tá? Algumas mulheres que têm ali o cabelo muito fininho, sabe, bem fininho mesmo, pode fazer o uso da glutamina antes de dormir, que aí, claro, gente, né, um consumo a longo prazo, né, vai ter esse efeito de engrossar cabelo, então tem que consumir ali por pelo menos 3 anos, tá? Vocês fazendo isso, consumindo colágeno pela manhã, consumindo glutamina à noite, melhorando todas essas dicas de alimentação, mastigar direito, comer, né, mastigar muito bem, não engolir o alimento, não falar enquanto come, comer da forma certa. Para quem tem hipocloridria faz de uma forma, para quem tem hipercloridria faz de outra forma.
vai ter uma melhora muito significativa na questão do pigarro, porque vai começar a cicatrizar, sarar a ferida, tá? E esse chá para pigarro tem um ótimo efeito, tá? Para refluxo, anti-inflamatório intestinal e principalmente, né, para recuperar ali a mucosa intestinal, evitando esse muco. Como que vocês vão fazer, gente? Vai utilizar uma xícara, tá? Então, 200, 300 ml de água, vai esquentar e aí vai colocar as ervas que estão abaixo, certo? Vai colocar, por exemplo, lembrando, tudo que é raiz e tudo que é semente são fervidos, né? Raiz, casca e semente são fervidos. E tudo que for folha e flor é mantido em infusão, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vocês podem estar utilizando uma raiz de licorice ou de alcaçuz ferver, né? E aí por 3 minutinhos, e aí depois vocês adicionam uma calêndula, uma oliveira, certo? Mas o que eu mais gosto, gente, né, é o chá de oliveira. Aquele mesmo ali da oliveira que produz a azeitona, né, que faz o azeite de oliva. Vocês conseguem achar bem fácil em loja de produtos naturais, tá? Bem fácil mesmo, não é um chá caro, né? E aí você pode fazer, por exemplo, assim, um chá de oliveira com camomila, que vai ter um efeito calmante, um chá de oliveira com funcho, certo? Só que é bem importante que vocês saibam que também tem que consumir esse chá por pelo menos, gente, umas 2 a 3 semanas seguidas, diários, tá? Então faz ali o chazinho, né? Cozinha o que precisa cozinhar por 3 minutinhos, coloca ali as ervas que precisam ser deixadas em infusão por mais 8 a 10 minutinhos, coa, e aí você consome 2 a 3 xícaras ao dia, pode ser consumido gelado, tá? Mas você vai ter que consumir por umas 2 a 3 semanas frequentemente, porque realmente a gente vai estar fazendo ali um tratamento, tá? Porque se você consumir, eu vou consumir uma semana e aí semana que vem eu consumo de novo, ou consumo uma vez por mês, ou consome só quando você sentir sintomas do pigarro, não vai resolver, certo? Não vai realmente ali ser um tratamento, né? Então, para alguns sintomas é importante que a gente foque, não desfoque dos outros, continue fazendo, mas faz aquele tratamento que vai melhorar, sabe? Principalmente quando a gente fala em questão intestinal, porque se o intestino não estiver funcionando direito, não estiver absorvendo, não estiver eliminando, não vai funcionar as coisas que eu vou passar, sabe? Você ainda vai continuar estufada, não vai absorver os nutrientes nem do próprio suplemento, nem dos alimentos, seu intestino não vai ter um bom processo de detoxificação, caso você tenha ali uma constipação intestinal. Então, por isso que é importante, principalmente falando em questão intestinal, tratar o intestino, tratar ali a azia, tratar o refluxo, tratar o pigarro, tratar o intestino preso, tratar o intestino solto, para daí, né, fazendo esse foco em tratamento, em menos de 1 mês você já vai poder, né, focar em as outras coisas. Não que as outras coisas não serão focadas, mas é principalmente a gente priorizar o que precisa ser priorizado para depois ir para as outras coisas que também são importantes, certo? Mas, gente, principalmente isso que eu precisava falar com vocês, tá? Da permeabilidade intestinal, tá? E como que a gente vai tratar o pigarro. Então, o pigarro a gente precisa saber o porquê, a causa dele, se é uma ou hipercloridria, certo? E entrar ali com o colágeno em jejum e com a glutamina antes de dormir e fazer os chás específicos para isso. Mas, gente, volto a lembrar, tá? Muitas vezes você toma remédio totalmente desnecessário. Muitas vezes você acha que é um problema muito maior e às vezes está num probleminha muito pequenininho, principalmente falando em questão de... principalmente falando em questão assim de simples, sabe? De mastigar, de comer de forma mais lenta, né? Porque, como eu falo, tem muitas mulheres que comem muito rápido e não senta nem pra comer, sabe? Sempre tem uma coisa pra fazer, vai pra lá, vai pra cá, levanta, desce, né? Fala enquanto come, e isso pode ali estar o motivo dos sintomas de vocês. Gente, grama de trigo. Tem uma aula ali no programa que eu ensino a fazer. Vocês compram o trigo, o grão de trigo, tá? Em loja de produtos naturais eu compro a granel. De preferência, comprem orgânico, se vocês acharem, tá? E aí tem um processo ali que você vai deixar de molho, né? Vai deixar mais úmida para depois você plantar. Mas em 1 semana você consegue fazer, tá? Procure ali nas aulas do programa, que é bem fácil de fazer. Voltei a menstruar, é normal depois de 6 meses?
A Maria fez uma pergunta. Maria, sim, tá? Porque o que acontece? O nosso organismo, como eu falei, ele começa a ficar entupido, as glândulas começam a ficar entupidas, justamente essas glândulas que produzem hormônios e fazem o nosso corpo funcionar normalmente. Então, muitas mulheres regridem, né, voltam, por exemplo, que estavam tendo hipotiroidismo, conseguem voltar à produção normal da tireoide. Outras que não menstruavam mais, que já estavam na menopausa, voltam a menstruar, né? Então, quando a gente faz a limpeza do nosso organismo, quando a gente faz o processo de detoxificação bem certinho, o nosso organismo volta a funcionar da forma normal e equilibrada, que era a forma, né, que ele sempre teve que seguir, só que a gente, por um estilo de vida errado, começa a desregular tudo. Minha mãe fez cirurgia da vesícula e ficou com o intestino muito solto. O que seria bom? Minhas pacientes, tá? E mulheres que não tem mais vesícula, gente, a vesícula é responsável por produzir, certo? Na verdade, não é a vesícula, mas ali é armazenado um líquido que a gente chama o líquido da vesícula, né? Que é para ser levado ali pro intestino delgado para ajudar na emulsificação, né? Ele faz dissolve as gorduras, tá? Para daí ter dissolve as gorduras e vai ser absorvido. E aí quem não tem mais a vesícula não vai mais ter esse líquido, né, que vai dissolver as gorduras. Então a gordura vai passar mais inteira para o nosso intestino e é isso que faz o intestino ficar solto, né? Principalmente quem tirou a vesícula e se consome muita gordura, muita fritura ou carne gorda, fica mal, fica estufado, fica indigesta, o intestino solta, né? E isso acontece justamente por causa da retirada da vesícula. Então consumir um shot de limão antes do almoço ou enzimas digestivas, principalmente a lipase, que vai ajudar ali a digerir, né, absorver, emulsificar essa gordura, vai ser bem interessante para mulheres que não têm mais vesícula. Água com gás, para quem tem pigarro, uma ótima pergunta, gente. Água com gás, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Quem tem esse hábito, né, ruim de consumir essa gás, tem gente que não consegue consumir água normal e toma com gás achando que tá arrasando porque é água. Primeiro, ela tem muito sódio, tá? Então, quem toma muita água com gás, começa logo a ver que começa a ficar inchada, pés inchados, dedos inchados, pálpebra inchada e não sabe o porquê, tá? Ali tá o motivo do seu inchaço. E segundo, aquele gás que tá ali, ele não vai causar celulite, tá? Porém, ele vai dilatar o seu estômago. E quanto mais dilatado o seu estômago, mais você vai precisar comer para ficar saciada. Então, você vai ter mais fome, certo? Tendo mais fome, isso vai levar ao seu aumento de peso. Então, muitas pessoas começam a ter menos saciedade, né? No caso, ter mais fome e achar que tem que comer mais porque começou a dilatar o estômago justamente por causa do gás, da água com gás. E outro, né, o terceiro motivo, vai ficar rotando muito, porque aquele gás tem que sair por algum lugar, então ele vai sair por cima ou vai sair por baixo. Então você vai ter muitos gases ou você vai ficar rotando muito. Eu plantei a grama, ai que legal, gente. Bom dia, minhas lindas. Tem já a grama de trigo plantada, vocês acham em floricultura ou até em pet shop. Eu já achei, para quem mora em cidade maior, tem a Pets. Lá eu já achei grama de trigo para comprar. A Pets tem uma parte assim meio que de jardinagem, tem orquídea e algumas vezes tem ali a grama de trigo. Fiz o pão funcional e passei mal do estômago. Será que é a goma xantana? Pode ser a goma xantana, né? Ela causa ali uma emulsificação, mas se você passou mal com a goma xantana do pão, muitos alimentos têm goma xantana também, gente. A gente só que não percebe, não olha ali a lista dos ingredientes. Mas dá uma olhadinha em outro alimento, caso você passe mal, vê se tem goma xantana, que pode ser que você tenha uma alergia ou alguma intolerância, né? E você não sabe, e aí é só fazer o uso. Gil, como eu faço uso da glutamina à noite, gente? Porém, eu falei aqui sobre a questão da glutamina, mas nem todo mundo pode consumir glutamina, certo? A glutamina tem algumas contraindicações, principalmente para quem tem um histórico muito forte de câncer, certo? Porque a glutamina, ela tem um excelente efeito de reparação, de cicatrização, de renovação celular. E é isso que é muito bom no pigarro, porque a gente acelerar o processo de renovação, melhorar ali essa parede
ajudar a cicatrizar, vai ser mais rápido o tratamento, né? O resultado, o objetivo final. Mas para quem tem um histórico muito forte de câncer, por exemplo, ou está, né, com câncer, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não é que não pode consumir, só que tem uma quantidade certa, né? Uma quantidade limite. Então, por isso que eu não consigo falar assim, consome tanto, consome assim, consome assado, porque vai variar. Mas no período à noite ali junto com o seu colágeno, que o colágeno à noite também vai ser consumido, tá? Ali eu falei, gente, muito importante falar, o colágeno, para quem tem o pigarro, né, para quem tem essa síndrome do intestino permeável, além de consumir à noite, que sempre vai ser o consumo à noite, vai consumir no período da manhã também, tá? Então vai ser de manhã e à noite, passando ali, recuperando todo esse intestino, né, melhorando toda essa permeabilidade intestinal, sai da manhã e aí só permanece com a noite. Eu não fumo, mas tenho pigarro de manhã. Parecida, daí tem que dar uma olhadinha o que tá acontecendo nesse pigarro. Posso usar o caju com colágeno? Com certeza. Nossa, o caju tem muita vitamina C. É muito bom, sabe? Ele é uma fruta bem antioxidante, anti-inflamatória. É bem interessante. Eu quero parar de menstruar. Para mim é muito sofrimento, além de causar anemia em alto grau. Elisângela, tem muitas mulheres, né, que a gente sempre já ouviu falar assim, que não pode menstruar ou que menstruam muito e causa anemia. Mas a causa da sua anemia não é a menstruação, é que o seu organismo não está absorvendo, né, é outra causa, seu organismo que não está absorvendo direito ferro, né, e aí o pouco, né, o ferro ali que tem ali no seu sangue vai ser eliminado. Então tem como diminuir a menstruação, tem chás que também ajudam na diminuição da menstruação, mas não tem como, por exemplo, parar de menstruar, né? Ou já ouvi casos de tirar o útero para diminuir a menstruação. Não é a melhor forma, porque menstruar é fisiológico, né? Mas a gente tem como diminuir o fluxo. Tenho sentido bastante cólica, mas tem bastante tempo que não menstruo. A cólica, gente, é uma inflamação, tá? Ela fica ali se contraindo, então a gente consegue também diminuir a cólica, diminuindo a contração e diminuir a inflamação dessa região. O chá amarelo, unha de gato, são chás bem interessantes para isso. Eu menstruei depois de 1 ano e 7 meses tomando seu chás e suco do fogacho. Que bom, Bel. É muito bom, gente, a mulher voltar a menstruar, mesmo depois de entrar na menopausa, né? Porque isso mostra o quanto que o organismo estava inflamado, estava intoxicado, estava ali entupido, né? E voltando a menstruar é uma forma do organismo se limpar e fazer com que mostre para vocês que, olha, eu ainda funciono, eu ainda dou conta, eu ainda produzo hormônio, sabe? Então é realmente principalmente para que, né, várias mulheres vejam e o relato delas também, né, para mostrar para quem não menstrua, não é uma regra que todo mundo vai menstruar, mas é para mostrar para vocês o como que um estilo de vida errado, uma alimentação errada causa uma menopausa precoce, causa prejuízos precocemente, sabe? E ainda vocês teriam muita vida, muito tempo assim pela frente sem esses sintomas. E aí, obviamente, eu chamo a atenção pra vocês. Claro que mulheres mais velhas é um pouco mais difícil, né? Mas ainda corre a chance de engravidar, tá? Por exemplo, eu tô ali, voltei a menstruar, tenho 50 e poucos anos, 55 anos, corre a chance de engravidar. É muito mais difícil, tanto pela idade, né? Pela sua idade, como pela idade do seu esposo. Por que a idade, gente? Porque o óvulo e o espermatozoide, eles vão perdendo, né, a capacidade deles com os anos também. Mas ainda corre o risco, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Olha só que bom, a Janice falou que não tem vesícula, mas não sente nada. Eu estou sentindo barriga muito inchada e dor e intestino não funciona normal. O que faço? Marlene, você tem hipocloridria, tá? Então é isso que é o que tá causando a sua constipação intestinal. Eu faço pão de fermentação natural e fermentação longa que diminui bastante o glúten. Mesmo assim, tem que parar de comer. O que eu faço
eu faço até o fermento. Sim, gente, essa questão assim do pão sem glúten, né? Perdão, o pão de fermentação natural, de longa fermentação, ele consegue comer bastante o glúten, tá? Ele ter uma boa digestão do glúten. Só que mesmo assim tem, sabe? Então o que seria interessante? Seria que você não fizesse o consumo exagerado, certo? Ou, por exemplo, que você só deixasse para comer de glúten da sua alimentação o pão de fermentação natural. Só que a gente não come só pão que tem glúten. Tem a massa, tem o biscoito, tem a lasanha, tem outros alimentos que tem glúten também. Então, se você retirar todos esses outros e ficar com o pão de fermentação natural, e se possível, até fazer uma mescla de farinha, né? Usar a farinha de trigo e uma outra metade de farinha que não tenha glúten, vai ser mais interessante. Água tônica faz mal, gente? Vocês já olharam a quantidade de caloria de uma água tônica e a composição nutricional? Vê lá e depois você me fala, tá? Mas ela não é interessante. Água tônica é como se fosse um refrigerante, tá? É um refrigerante. Tenho faringite há mais de 20 anos, a Maria. Maria, experimenta consumir, né? O colágeno pela manhã vai ajudar muito. Vamos ver aqui. Eu tenho gastrite e pedra na vesícula. O que eu posso fazer para melhorar? Melhorar a sua digestão, tá? Se você tem gastrite, tem que ver se é realmente muito suco gástrico. Se for muito suco gástrico, a gente tem que diminuir essa acidez, né? Esse excesso de suco gástrico para melhorar. E a sua pedra na vesícula é um processo de detoxificação. Suco verde, né? O suco do fogacho, o suco de couve, o suco de grama de trigo. Estou sentindo dor nos seios. O que pode ser? Pode ser questão hormonal, certo? O seu estradiol que tá aumentando, ou que está diminuindo ou que está aumentando, porque ele pode ter esses dois motivos, né? Por exemplo, assim, lembra quando a gente menstruava, né? Ou quando vocês menstruavam, quando vai menstruar, assim, começa a sentir uma dor nos seios, ali é uma alteração hormonal, principalmente do estradiol. Então isso acaba, mas é principalmente na diminuição, porém o excesso também pode causar. Colágeno, qual tomar? De manhã é um e à noite é outro? Não, gente. É o mesmo colágeno que você vai tomar de noite ou que você vai tomar de manhã, só que da manhã você vai tomar por um tempo menor, né? Você vai tomar ali vai ter um dia e uma data para terminar, e já o da noite não vai ter data para terminar. Depois que você começa, vai tomar pro resto da vida, tá? E não atrapalha no jejum intermitente, porque consumir poucos alimentos, né? Alimentos que tenham pouca caloria, como por exemplo um suco, um café, um chá, não atrapalha no jejum, tá? Principalmente o jejum calórico. Quando a gente fala em jejum metabólico, perdão, quando a gente não atrapalha o jejum metabólico, né? Mas quando a gente fala em jejum calórico, é aquele que daí não pode tomar nada, só pode tomar café preto, chá e água. Tenho muito empachamento. O médico disse que é uma massa. Estou assustada. Não sei o que é essa massa, Suzy, mas provavelmente seja alguma alteração ali do seu organismo. Olha só, Vilminha falou, tenho muita rinite alérgica e foi difícil dormir por causa de coceira. Vilminha, isso vai ser diminuído com o consumo ali da permeabilidade intestinal, aquelas orientações. Colágeno de manhã, glutamina, melhora a sua imunidade, a rinite, gente, asma, rinite, é problema de imunidade, é problema intestinal, tá? Aí não é problema, claro, né? Pode ser que ali você tenha uma alergia a pó, a pólen, a outras coisas, né? Mas geralmente é uma questão intestinal. Então, colágeno tipo 2 para as articulações. Posso tomar junto com o hidrolisado? Tem horário melhor? Sim, à noite, certo? O colágeno à noite pode ser tomado junto com o colágeno tipo 2 pode ser tomado com o colágeno da pele, né? E aí você toma à noite. Estou com medo de tomar tanta água porque não estou conseguindo segurar o xixi.
Barbosa, isso acontece porque a sua bexiga tá muito frouxa, tá? É interessante você fazer exercícios, principalmente de contração, para estimular a parede ali da sua vagina, do seu útero, da sua bexiga. Muitas mulheres, né, pelo não praticar atividade física, não fortalecer o abdômen, ou até um excesso de filhos, né? Ou passou ali por uma cirurgia, tanto mesmo se tenha feito cesárea ou se for parto normal, pode ter o afrouxamento da bexiga. Então fazer, né, como se fosse ali movimentos internos, né? Uma ginástica interna, isso vai fazer muito bem para você estimular a musculatura da sua vagina, né? E da sua bexiga, porque não é só músculo de fora que a gente precisa trabalhar, os músculos internos também precisam. Não posso fazer jejum devido à minha vitamina D baixa. É verdade? Não é verdade, gente, tá? Não tem nenhuma relação a baixa da vitamina D com o jejum, tá? É interessante, obviamente, você ter a sua vitamina D em dia, né, em níveis bons para vida, mas não vai ser um motivo para você não poder fazer jejum. Tudo que eu como está pipocando minha pele. Isso também é uma questão alérgica, tá? Tratar ali o seu intestino, porque alergia, rinite, isso é inflamação, é troca de coisas que é para dentro do intestino e começa a ir para fora. E aí isso causa problemas de pele, né, ou problemas intestinais. Então você cicatrizando o seu intestino, evitando que tenham essas trocas, você não vai mais ter problema com isso. Teve o intestino preso e muitos gases. O que fazer para melhorar? Hipocloridria, volta ali um pouquinho na nossa aula depois que acabar aqui que você vai ver. Inhame e cará, tem a mesma função? Não, tá? Batata cará é uma, inhame é outra. Tenho anemia, qual alimentação devo comer Devo comer? Você precisa aumentar, obviamente, os alimentos que possuem ferro, saber o que está causando essa sua diminuição de ferro, né? E quando você consumir esses alimentos, inclua a vitamina C junto, que aí vai ajudar a absorção. Minhas lindas, estamos chegando no final da nossa aula, certo? E eu quero agradecer a participação de todas, certo? Vamos na semana que vem, quarta-feira, às 10 horas da manhã, para nossa próxima aula semanal daqui do programa, né? Espero que tenha ajudado essa aula para muitas de vocês. Mesmo ela ficando aqui gravado, encaminhe, né? Compartilhe com outras amigas que estão passando por essa fase, que tem ali algum problema intestinal, azia, refluxo, o intestino fica muito preso, o intestino fica muito solto, tem rinite, tem asma, que vai ser bem interessante para essa sua amiga ela aprender, né? O assunto da nossa aula de hoje e para você também aprender. E não esqueça que depois de ter passado aqui essa aula, né? Deixe seu comentário, aquilo que você mais gostou, aquilo que você vai fazer, o que você estava fazendo de errado, né? A dica que você mais amou, que vai ser bem legal eu saber desse seu comentário. Lembrando que essa aula vai lá pro programa Menopausa Cancelada, depois aqui do Instagram. Um excelente beijo a todas, certo? Uma ótima quarta-feira, tenha uma ótima finalzinho de manhã, um ótimo restante do dia pra vocês. E a gente se vê na semana que vem. Ó, Jô, um beijo, Jô, já vi aqui minhas várias pacientes, né? Um beijo a todas, fiquem muito bem e uma ótima semana. Fiquem com Deus.